Olá, eu sou Jonathan Daniel e nós estamos aqui no Jornal Panorama, que recentemente completou 50 anos de história. E teremos uma entrevista com a Carla Danitza Velasquez, diretora-presidente do jornal. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Vou conversar um pouco aqui sobre os 50 anos de história do Jornal Panorama, esse jornal que vem crescendo cada vez mais no estado de Minas. Eu falo que é uma vitória, né? Sim. Nos tempos de hoje, 50 anos realmente é uma vitória. Sim, São muitos anos para uma empresa, né? Ainda está de pé, firme e forte aí, crescendo cada vez mais. Né? Nos dias atuais, como bem você falou, né? Para uma imprensa é uma vitória mesmo. Exatamente. E Carla, a Grana não te conhece, conta um pouco pra gente da sua história, como que você começou no jornalismo, quem é Carla Danitza Velasquez? Sou filha de Dora Levenhagem, né? A Dorinha. Minha mãe é de Baipendi, ela fundou o jornal em 75, na época patrocinado pela construtora sul-mineira, que era do meu pai, Alfonso Velasquez. E ela começou com um trabalho de escola do Monte Serrat, da Escola Monte Serrat. Eu não recordo os nomes, mas era o Toninho Pena e mais 2 alunos fizeram um projeto com um jornalzinho da Escola Monte Serrat e ela acho que ajudou e aí ela continuou, né, criando um Baipendiano, que na época tinha o Grilo Falante. Esse Grilo Falante é outro jornal? Não, o Grilo Falante era uma coluna do Baipendiano. E aí ela começou com um jornal mimeografado, né, que a gente ainda tem as edições. Você guardou um pouquinho da história, então, do jornal? Temos. Eu não consegui achar a edição número 1, a 2 e a 3. Eu tenho a 4 em diante. Certo. E aí ela foi tocando o jornal, depois passou para mimeografado, foi para linotipo, né? Eu lembro, com meus 10 anos, eu lembro eu entregando o mimeografado nas ruas de Baipendi, que era um jornal local. Certo. Aí ela tinha uma Brasília, era a minha irmã de um lado e eu do outro, ela entregando nas casas dos assinantes, né? Aí depois ela fez um parque gráfico do Sul Mineiro, aí onde tinha o linotipo, a gente também, né, a gente participando, eu acho que eu tenho até foto, viu? A gente colocando letrinha por letrinha, fazendo o jornal. E aí depois ela passou para o modelo Standard, que rodou muito tempo na Esdeva. Acho que era feito em Petrópolis. Mas essa parte aí eu já não estava mais no jornal. Certo. Eu fui voltar para o jornal em 2001. Você ficou um tempo, então, foi um bom tempo afastada do jornal. Aí ela ficou com o jornal. Eu entrei em 2001 porque ela teve um problema de saúde. E aí, com esse problema de saúde, eu entrei para ajudá-la. Que bacana a história dessa mãe. Começou assim, simples, né? O jornal foi crescendo cada vez mais. Né? E você sabe assim como que era na época? Não sei se ela deve ter comentado com você. Como que era buscar as informações para colocar no jornal? Embora era assim, um jornal da cidade, né? Mas mesmo assim ainda tinha um trabalho para poder ir colocando, procurar, né? Quando eu entrei em 2001, quando eu entrei, a mamãe circulava em 50 cidades, mais ou menos. Né? E assim, era muito... Eu falo que minha mãe era uma heroína, né? Porque ela sozinha, né? Ela tinha que fotografar, mandar revelar, né? Aí eu recordo ela fazendo os bonecos, né? Montava como que ela queria o jornal, então ela colava a foto é aqui, o texto 1, aí essa foto aqui, o texto 2, e tudo, o texto era tudo na máquina de escrever, né?
tudo à mão, praticamente. Não é? datilografia. Exato. E aí ela fazia o boneco, aí mandava para, eu acho que era Petrópolis mesmo, fazia a diagramação e mandava para Esdeva para rodar. Isso tudo ela fazia sozinha, né? Ela fazia cobertura, ela mesmo datilografava, ela fazia foto, aí revelava, né? E assim, e ainda rodava em 50 cidades. Isso em 2001, quando eu entrei. Então, assim, eu fico pensando hoje, né? Com a internet, a gente tem internet, eu lembro que quando eu comecei, logo veio a máquina de disquete, que a gente batia a foto, já estava no disquete, a gente colocava no computador. Né? Inclusive, é a única máquina que a gente não tem a gente tinha duas. Até teve uma que a gente emprestou, eu preciso achar para colocar no acervo aqui do jornal. Aí depois veio a máquina de disquete, depois veio a questão do pendrive, né? Vieram as fotos digitais, aí foi só melhorando, internet, e agora o WhatsApp. As câmeras ali foram todas usadas nesse tempo, né? Aquela analógica ali de filme, então foi provavelmente uma das primeiras câmeras utilizadas no jornal. Vocês agora conferem a imagem um pouco do cenário aqui, tem várias câmeras ali, até mesmo as máquinas de escrever foram citadas. Né? Aqui a verdinha, a primeira verdinha que fazia o mimeografado. Certo. E a maior era o que ela fazia a datilografia, fazia a datilografia, né, escrevia as matérias para ir no boneco. Essas máquinas, então, eram dela mesmo. Eram dela. Essas máquinas são do jornal dessa época, então. E quando eu entrei em 2001, aí já tinha o fax. Sim, que aí já era um pouco mais fácil. De me enviar uma matéria, ela não precisava ir buscar, né? O pessoal mandava pelo fax. Sim. Então, a mamãe pegou, acho que a maior parte do tempo dela foi... Isso em 2001, né? 2001, foi... Em 2001 a internet ainda não era tão grande como é hoje. Não chegava nem perto do que é hoje, não é? Aí depois começou o Orkut. Sim. Nossa! Oh, meu Deus! Mas assim, a gente trabalha muito, né? E com essas facilidades todas, eu acho ela assim uma heroína, né? Porque 50 cidades, sem internet, fazendo tudo sozinha, né? À mão, ela tinha sempre um ajudante. Eu não sei se vocês sabem, mas a câmera analógica, que é a filme, revela as fotos depois para você poder ver. Você não consegue ver a foto após você tirar ela, você tem que revelar para você ver como é que ficou a foto. Então, assim, realmente era muito bom como fotógrafa, né? Porque se errasse, você não tem margem para erro, né? Então, você tem que fazer o clique certo ali. Era complicado, mas realmente, assim, é uma heroína mesmo, porque fazer todo esse trabalho sozinha era bem complexo. E ela, na época, né? E ela tinha o dom, né? Ela era uma coisa impressionante, como que ela conseguia desenvolver o conteúdo, sabe, assim... De maneira fluida, né? Muito, muito. E foi assim, em 2001, quando eu entrei, era esse cenário, né? Sim. E depois só foi melhorando. Crescendo cada vez mais. Foi crescendo e a gente foi evoluindo, foi facilitando, né? E você sabe o que ela buscava transmitir quando criou o jornal, assim, durante o tempo que ela estava no jornal? O cunho jornalístico nosso é o mesmo, sabe? A mamãe sempre pediu para fazer a interação dos municípios, fazer um jornalismo de ajudar o crescimento das cidades, principalmente o esporte, ela gostava muito do esporte, de divulgação do esporte num todo, de incentivar a cultura, né, que ela gostava muito de festivais, né, a mamãe gostava muito de concurso, de poesia. Até eu estava conversando com a Miss ontem, né, a mamãe fez o primeiro Miss Beipindi, foi ela que fez. Né, o primeiro carnaval enfeitado Beipindi foi ela que fez, então ela gostava muito dessa questão. Foi uma pioneira, então, vários setores. Vários setores. A questão cultural, então ela sempre pedia para incentivar, apoiar, e é o que a gente ainda continua, né, com esse cunho de ajudar a parte esportiva, cultural, que é muito sem apoio, né? Sim.
Só que a mamãe tinha um diferencial, né? Ela era meia pimentadinha, né? Eu sou mais tranquila. Era bem estressada. É que a gente tinha uma coluna que vai voltar, né? Novidade em primeira mão, hein? Novidade em primeira mão. Eu prometi que quando fizesse 50 anos ia voltar. Porque o Grilo Falante, na época do jornal, né? Do Monte Serra, que continuou no Bem-Pindiano, depois, quando passou para Panorama, era o Sapo, que é o mascote do jornal. E o Sapo é uma coluna de críticas, de brincadeiras, né? E o Sapo era uma coluna que o pessoal pede muito até hoje. E na época o Sapo até parou, eu preciso até ir atrás do Sapo, né? E pedir para voltar, o pessoal pede muito. Né? Até era para ter voltado, pode não acreditar, mas o Sapo não voltou porque ele não concordou com o novo visual dele. Não gostou muito da repaginada que deram nele. Pior que é verdade. Pior que é verdade. O Sapo era para ter voltado o ano passado e ele não gostou do novo visual que fizeram para ele, né? Porque a gente mudou todo o visual do jornal o ano passado, né? Para quem acompanha percebeu. E a logo mesmo foi uma mudança, a gente mudou, né? A logo, mudou todo o visual, o design, né? Foi todo mudado, que inclusive foi feito, né, pela minha filha, né, pela Danitza. E aí a gente, né, foi mostrar para o Sapo o novo visual, ele não gostou e por isso ele não voltou. Mas aí agora a gente já está providenciando um novo visual para ele poder voltar. Ele quer que mantenha o original. Parece brincadeira, mas é verdade. Aí a gente vai voltar, né, com essa coluna. E a mamãe, com essa coluna, ela dava umas alfinetadas, né? Uma coluna que é importante, então. E aí agora vai voltar, que é uma promessa que foi feita que com 50 anos o Sapo voltaria, né? E falando um pouco sobre essa coluna aí, que na época, assim, era da região aqui, né? O jornal, então, ainda estava, acredito eu, que várias instituições, né? E era impresso. Hoje em dia, com o jornal digital, você acha que vai ter uma grande repercussão essa coluna? Vai. É famosa. Aonde vai? Todo mundo pergunta. Como que foi essa transição do impresso pro digital? Na época, a gente ainda hoje trabalha com impresso, né? Mas como que foi na época, começo do jornal digital? A gente não sentiu muito essa transição, eu acho, no meu modo de interpretar, porque, assim, aqui no jornal, como a mamãe sempre foi uma pessoa que todo mundo fala, né? A Iná fala muito, a Iná Brasil de Araújo, que é uma poeta, né, muito respeitada aqui na nossa região, inclusive muito amiga nossa do jornal, que me ajudou muito, né, na morte da mamãe, que fala que a mamãe era além do tempo dela. Sim. O Eduardo Ottoni também, que foi um grande amigo, né, até nosso primo, falou também numa entrevista que ele fez que a mamãe era além do tempo. Eu acho que isso ficou sendo a alma do jornal, né? Sim. Então, quando em 2009, né, quando a mamãe faleceu, a gente já estava investindo no digital, né? Então, muitos jornais não queriam investir com medo de acabar o impresso, né? A gente já investia. Foi na época do Orkut. Tinha o Orkut, tinha o Facebook, né? Eu acho que o que pode ter acontecido, não, que aconteceu, foi que a gente teve investimentos errados por falta de assessorias corretas, né? Então, por falta de mão de obra especializada na região. Então, assim, mas a gente sempre estava ali à frente, né? Facebook, tinha o Orkut, tanto que a gente, quando entrou o Facebook, a gente só foi tirar o Orkut quando tinha 2 pessoas ou uma.
A gente devia ter registrado, né? Tinha que ter registrado. Pouquíssimas pessoas. Quem foi essa pessoa que ficou, né? Aí tinha o Facebook, o Orkut, né? Que a gente, quando tinha uma pessoa só ou duas, né? Aí a gente já vinha investindo nas redes. Então, quando chegou a pandemia, né? Que o pessoal não queria o papel, o Jornal Panorama ele estava praticamente todo já informatizado, todo digital. A gente já tinha o Facebook, o Instagram, já tinha o Twitter, o site também. Entendeu? Então, assim, não teve aquela transição brusca, né? Foi indo aos poucos. Isso, aquela mudança drástica, entendeu? Certo. A gente já estava indo devagar, então quando veio a pandemia a gente já estava pronto. Então eu não consigo ver esse impacto, né, no Jornal Panorama. Agora, né, recentemente, com a lei nova que a gente trabalha, né, com as publicações oficiais dos municípios, de 2021 para cá, a gente deu uma investida maior nas redes sociais, no site, devido às publicações, né? Mas o impresso continua. E eu acho que a gente não vai parar de imprimir. Eu ia te perguntar sobre isso. O que você acha que vai ser o futuro do jornal impresso? Assim, está reduzindo, né? Porque a gente já rodou jornais imensos, 56 páginas, eu acho que é o maior que a gente rodou até hoje. Tiragens altíssimas. Hoje a gente roda o mínimo que a lei pede para a gente rodar. Né? O que a gente precisa rodar. A gente tem um problema seríssimo, que são as bancas, né? Que não existem bancas. Até agora a gente tem feito um trabalho para resgatar as bancas, sabe? Isso, a gente está com o objetivo de dar uma força, assim, para ter as bancas, né? Eu acho que o jornal, o Jornal Panorama pode até diminuir a tiragem dele, mas, assim, parar de imprimir, não sei. Agora a gente, com 50 anos, a gente vai fechar nossas edições, né? Nós vamos estar levando as nossas edições para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Nós vamos estar levando os 50 anos de jornal lá para a biblioteca. Você tem, então, um impresso guardado? Nós temos. Cada ano? Tudo. Todos? Todos. Tem um acervo bem grande aí, não é? A gente tem, são 2 arquivos, né? A gente tem um arquivo, a gente fala o arquivo preto e o arquivo vermelho. O arquivo preto, a gente faz todo 6 meses a gente faz, é guardado, ninguém manuseia, e o objetivo era esse mesmo. Agora, com 50 anos, fechando em dezembro, a gente vai entregar, né? Fazer a entrega na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E nós temos o arquivo vermelho, que fica na biblioteca aqui do jornal, que todo mundo que quiser fica à vontade para manusear, para olhar, entendeu? É poder acompanhar um pouco da história do jornal, um pouco da história também de Minas, como é que foi no decorrer desses anos, né? Aí agora, fechando dezembro, a gente vai fazer essa entrega lá, mas a gente tem ele todinho encadernado. Que legal. É um marco, né? A gente... Então, isso que eu falo, acho que o Jornal Panorama tem tem a alma da Dorinha, entendeu? De sempre estar pensando ali na frente. A gente não teve esse impacto da mudança pro digital. Começaram antes, né? A gente já tem os jornais prontos para entregar na biblioteca, né? Aí, assim, a gente sempre está à frente, né? A gente até, por exemplo, as publicações que a gente faz, as publicações oficiais, né? Que são de suma importância para as prefeituras, para a lei de publicidade, a lei das publicações, para as licitações. As nossas páginas são todas certificadas, né? Elas não só para balanço, né? Porque o nosso forte são as publicações de prefeituras de órgão público. Então, as nossas páginas são certificadas, acho que tem uns 4, 5 anos.
né? Então, assim, exatamente para ter credibilidade. E a hora que a lei exigiu, nós já estamos prontos. Já há 4, 5 anos, Tá entendeu? tudo certo. Já está à frente do tempo mais uma vez. Mais uma vez. Aquela alma do jornal. Exatamente. E é um custo que a gente tem há 5 anos que eu acho que é mais credibilidade para o jornal, Sim, entendeu? sim. Então, torna o jornal mais conhecido, né? Essa questão. E falando um pouco das adversidades, né, que o tempo traz, qual que você acha que foi uma das maiores adversidades que o jornal enfrentou? Nossa, são tantas. Cada dia uma adversidade nova para enfrentar, não é? Ai, são muitas. Uma adversidade, Qual que você acha? se você quiser. Você que está de fora. Eu não sei também. Você falou, são muitas que fica difícil de pontuar alguma, não é? Eu acho que eu pontuaria realmente assim, o impresso seria, eu pontuaria ela, mas como você disse, como vocês foram um dos pioneiros, né? A começar com o impresso, não, desculpa, com o digital, vocês foram pioneiros, não se tornou uma diversidade. Não. Né? Então, Eu não sei, eu acho que as fake news é um dos maiores. é um dos maiores. Eu tô ficando muito preocupada com a inteligência Com a IA, né? com a IA. A IA realmente tá uma coisa que a gente vê uns vídeos até Nossa. nas redes sociais aí que realmente complicam. Dá uma dúvida. Será que é IA? Será Será que não é? Será que aconteceu mesmo? E aí entra o jornalismo de verdade. Então, hoje eu conversei com um colega de São Paulo, né? Estava até conversando com ele, falando com ele da importância da imprensa, da gente fortalecer a imprensa, né? Não só em Minas como no Brasil, porque mais do que nunca nós precisamos de uma imprensa. Porque isso eu já venho falando há quase 10 anos. Nós estamos vivendo num mundo de desinformação, que as pessoas vão compartilhando e vão colocando coisas que não são verdadeiras, né? E por maldade ou até mesmo por inocência. E aí as pessoas vão propagando, né, a desinformação. E aí entra num assunto polêmico, né, da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que eu não quero entrar muito nesse mérito, mas assim, a gente tem liberdade de expressão sim. Tem a liberdade de expressão que ela tem que obedecer vários quesitos, né? Você tem liberdade de expressão, mas Claro, você todos também... Nós temos que ter um pouco de bom senso também, né? Você tem que ter liberdade de expressão, mas você tem que obedecer a alguns critérios, né? Não é porque você tem liberdade de expressão que você vai denegrir a imagem de alguém, falar uma mentira, né? Exato. Então, isso tudo a gente tem na lei de imprensa, né? Que a gente respeita muito. E eu estava falando com um colega essa questão da gente fortalecer banca, a gente fortalecer, não na questão de jornal, né? Mas assim, revistas, né? Leituras. Em geral, né? O pessoal não tem lido muito ultimamente. E não é retrocesso, sabe? Não é retrocesso. Não, jamais. E vou falar a verdade, os livros estão voltando, sabia? Estão voltando? Então. Digitalmente, ou você fala físico mesmo? Não, até físico mesmo. Eu tenho percebido que tem voltado. Como que chama? Eu até comprei... Kindle. O Kindle. Sim. Né? Nós temos o Kindle, mas assim, eu tenho visto muito jovem, sabe? Com livro físico mesmo. Isso é bom. Mas assim, eu particularmente eu prefiro ler no papel mesmo do que na tela. Eu também gosto. A gente tem uma biblioteca aqui, né? O pessoal, todo mundo que vem aqui, olha a biblioteca e doa livro, né? A minha ideia é exatamente abrir para as crianças, né? Para o público. A gente tem bastante livro já. Eu gosto bastante. Mas, voltando à questão, né, das fake news, a gente precisa fortalecer a imprensa mesmo que digital. Claro. Porque aí você sabe aonde que você vai procurar a verdade. Que a gente tem leis, a gente tem responsabilidades,
A gente, Um compromisso com a a verdade. gente tem um compromisso e a gente é fiscalizado. Né? A gente tem toda uma fiscalização. E isso é muito importante, né? E principalmente nos dias de hoje. E agora é a IA, né, que Complica um pouco mais de trabalho, né? eu tô ficando preocupada também, porque esses dias eu vi um vídeo, né, que assim, as pessoas acreditam, entendeu? E assim, Sim. não é. São umas pessoas inocentes que compartilham aquele vídeo acreditando ser real, não é? Vê uma coisa assim, você vai lá e compartilha e vira aquela bola de neve. E tem hora que você fala, nossa, gente, será que isso aqui é verdade? Será que não é? Porque é perfeito, né? Não, sim. Alguns são muito bem feitos. Fica até... E, inclusive, isso vai dar mais trabalho ainda para o nosso jornalismo, né? Porque agora, com esses vídeos da IA, vai ser mais um serviço que a gente vai ter, né? Que a gente tem todo um processo de verificação de conteúdo. Agora a gente vai ter que ter todo um processo de verificação de vídeos, todos, né? Sim. A fake news realmente é uma coisa que parece crescer um pouco mais durante a pandemia, né? Assim, ela tomou um tamanho grande realmente por causa da pandemia. Por isso a importância da imprensa. Sim. Por isso que agora, por exemplo, eu falo que em Minas, né, a gente tem hoje 18 jornais diários e 130, parece que o sindicato, né, a última vez que eu tive versão no sindicato, 130 jornais em Minas, é muito pouco, para 853 municípios. Então a gente precisa fortalecer essa imprensa, principalmente em Minas, né, para poder, fortalecendo a imprensa, a gente fortalece essa questão da notícia verdadeira e aí melhora um pouco essas fake news, né? Falando um pouco do jornal, vem crescendo cada vez mais, como é que você enxerga essa transformação? Porque ele era local, passou a ser regional, e hoje é um dos mais conhecidos em Minas, não é? E foi até o que eu falei, né? Local, eu lembro de eu entregando o jornal, sim. Né? Na rua, sim. Criança entregando. Depois o regional foi quando eu entrei em 2001. Minha mãe acho que trabalhava em umas 50 cidades. Né? Hoje a gente está em toda Minas Gerais. Na pandemia, a gente fez uma série, né, de lives sobre a pandemia fora do Brasil, porque a gente queria preparar a população, né, do Brasil, de Minas, para receber, né, a pandemia e ficar preparados para o vírus, né? E foi legal, a gente tem um público alto do exterior. Bom. A gente acho que fez uns 20 a 30 países. Né? Então a gente tem esse público alto, a gente tem um público muito alto também fora de Minas, né? São Paulo, Rio, Sul, grande, e em Minas também, né? Que a gente está no estado inteiro. A gente tem todo um trabalho, né, de divulgacional, obedecendo esse idealismo da minha mãe, né? Sim. Da divulgação. Das cidades. E qual foi a pergunta mesmo? Como que você vê essa mudança do jornal de local para regional e agora para ser um dos maiores? Então, e aí a gente vê essa mudança, né? Hoje a gente, como, né, um jornal estadual, eu não, de verdade, eu não vejo que o Panorama não seja o jornal de maior circulação do interior do estado. Hoje ele é um dos maiores. Eu tenho convicção disso, entendeu? Porque essa semana nós tivemos a visita, que me perdoe, do assessor de 2 deputados, né? Vieram conhecer o jornal. E ele mesmo, eu não pude, tive a infelicidade de estar fazendo uma visita, não pude estar presente, mas foi passado que meu marido falou que ele disse que aonde ele vai, ele vê o panorama impresso, entendeu? Então, ele ainda falou assim, olha, eu não conhecia a sede, conheci o jornal impresso, porque toda cidade que eu visito, eu vejo o jornal impresso. Seria hoje o Jornal Panorama um dos jornais assim, de Minas que ainda continua sendo impresso?
Não, a gente tem mais jornais impressos, né? Mas assim, eu em tenho a grande- convicção que do que circula no interior, eu acho que o que mais circula é o Panorama. Entendeu? Porque assim, Legal. vários. E a gente tem esse reconhecimento, né? Sim. Porque o deputado Antônio Carlos Arantes, que também é muito, muito conhecido, né, em todas as regiões do estado, ele mesmo lá em Belo Horizonte, numa reunião do Conecta com Minas, ele ainda falou, nossa, do sul de Minas por Minas Gerais inteira, onde você vai, você vê o Jornal Panorama, né? E até a gente recebeu, através dele, um reconhecimento da Assembleia do Estado de Minas Gerais, parabenizando pelos 50 anos, né? A gente até agradece o deputado pelo reconhecimento, né? E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, porque realmente a gente circula, a gente entrega e a gente vai, a gente está presente. Entendeu? E é legal ver como que um jornal começou local, hoje é um jornal de grande circulação no estado de Minas, né? Distribuído até mesmo pelo mundo, como vocês dizem, em 30 países. 30 países, né? Então, Isso digitalmente a gente está chegando no mundo inteiro. Carla, existe alguma edição, reportagem assim, que você considera marcante nesses 50 anos de história aí? Pelo menos da parte que de 2001 para cá, que é quando você começou, alguma coisa que a mãe tenha relatado? Nossa, você me pegou. Marcante. Ai, nossa. A beatificação de Inha Chica, né? Eu acho que foi muito marcante na cobertura, né? O professor Anastasia, na época governador, acho que foi uma cobertura bem marcante. Eu não recordo, mas a primeira entrevista que eu fiz foi em Jesuânia. E eu não recordo o que foi, mas foi de um garoto. E eu chorei muito. Eu falei assim, eu não vou conseguir ser repórter. Era muito emotiva? Mas me marcou muito, mas eu não recordo o assunto, mas eu chorei muito. Mas assim, nossa, foram muitas, tem muitas. Mas a beatificação de Inha Chica, acho que marcou bastante. Mas, nossa, tem muitas matérias, muitas reportagens, né? Ao longo desses 50 anos. Você sabe que eu vou até fazer vou dar uma relembrada. Nossa, a gente já teve muita cobertura bonita, teve muita história de vida. De história, tem muito chão para trás. Tem muita história bonita aí. E como que foi essa homenagem que o Jornal Panorama recebeu do Congresso Nacional? Você poderia contar um pouco mais pra gente? Ah, sim, foi... A gente recebeu através do deputado Adair Cunha, né? Sim. Uma moção de aplausos, reconhecimento também aos 50 anos, né? Valorizando os 50 anos do jornal, reconhecendo a importância do jornal, né, o tamanho do jornal, a circulação do jornal em Minas. Legal. Né, e até quando nós recebemos, eu não sei quem falou, nossa, olha que o Hugo Mota mandou uma correspondência, né, porque o Hugo Mota está, né, em evidência com a questão das notícias atuais, né? Aí foi a moção, né, assinada por Hugo Mota, o Odair Cunha, a gente tem um carinho muito grande, né? Quando o Odair Cunha foi candidato pela primeira vez, eu já estava no jornal. Eu acompanhei a primeira eleição que ele candidatou, né, que foi eleito deputado federal. Aí eu acho que ele tem todo o reconhecimento eu acho que ele presencia, né, o trabalho do jornal desde quando ele entrou. Sim. E são vários deputados que
que reconhece esse trabalho, né? Não só ele, tem vários estaduais, federais. A gente ficou bem feliz com essa homenagem. Eu imagino, porque ser reconhecido assim traz uma coisa a mais, traz aquele calorzinho no coração, né? Esse reconhecimento. Com certeza. Porque é um trabalho que a gente faz. Na realidade, a gente faz a nossa parte, né? Sim. E o reconhecimento é bom, né? Quando a gente faz e a pessoa reconhece, porque a gente faz muita coisa, assim, para ajudar, sabe? E esse reconhecimento é muito importante, não para mim, mas para os funcionários, né? Que eles trabalham muito, é uma equipe muito boa. A turma aqui é muito dedicada, né? Sempre foi. Nossa, nós tivemos a jornalista, né? A Priscila, que ficou com a gente 15 anos. Que dedicou 15 anos. A gente teve o Bruno Moraes, né? 10 anos. Saiu agora. Então, nossa, são vários funcionários que dedicaram, né? O Everton Uba, lá de Siritinga, também ficou muito tempo. Nossa, não posso falar. Minha irmã, né? A Leninha, ficou também acho que 11 anos. Então, são muito... um pouco da sua própria história. São muitos funcionários que dedicaram muitos anos, né? Então, eu fico feliz por isso, entendeu? Por tantos funcionários que dedicaram muitos anos, ter esse reconhecimento. Esse reconhecimento é só para eles, né? Claro. Cara, quais são as novidades dos leitores aí no futuro do jornal? Tem algumas? Uma já falei, né? O Sapo vai voltar. Se preparem. Prepare. O Sapo vai voltar. Então, a gente vai traçar agora um projeto, né? A gente já tem um projeto, é surpresa, não posso falar. A gente já traçou um projeto. A gente já traçou um projeto de mudança, né, dos cadernos. Isso vai ser bem interessante. Esse projeto já está traçado com o nosso comunicador social. A volta do Sapo, né? A gente vai abrir 2 sucursais, né? A gente vai estar abrindo. Também não vou falar as cidades, as regiões. Surpresa. Nós vamos estar abrindo 2 sucursais para melhorar a abrangência do jornal. E da parte jornalística, eu pergunto para vocês, o que nós vamos melhorar? Surpresa também. Cara, para finalizar, se você pudesse resumir em poucas palavras o que o jornal representa para Minas Gerais, quais seriam essas palavras? Olha, eu acho que o Jornal Panorama é de um valor, é de uma grandeza, não é por eu ser diretora, não. Sim, tanto porque nós temos, né, os jornalistas, né? Não é eu que escrevo as matérias, né? A valorização que eles dão na ética, sabe? No compromisso da informação, na responsabilidade. Então, eu acho que ele tem um significado muito grande, porque é um jornal construtivo. Não que a gente não dê notícia ruim, que a gente não gosta, mas a gente não prioriza, né? A gente prioriza o ideal da Dorinha, que é a interação, o crescimento de Minas, a valorização dos municípios, o apoio cultural, o esportivo, né? Então, você ter um jornal, né, com esse cunho idealista hoje em dia, é muito difícil, né? As pessoas hoje, a gente está vivendo um mundo estranho, né? Que as pessoas só visam
dinheiro, ganância, né? Uma deslealdade enorme. Né? Então, assim, não é porque eu estou na direção do jornal, não, sabe? Eu vejo pelos proprietários do jornal, né, que querem que siga isso, sabe? Continua essa história. Que siga essa história, entendeu? Que não estão visando lucro financeiro, que eles estão visando na continuidade de um legado, na continuidade do ideal, em prol de uma Minas Gerais construtiva, desenvolvida, entendeu? E eu acho que isso não é todo estado que tem, entendeu? Um jornal que se dedica e que trabalha, né, sem visar a parte financeira. O principal não é a parte financeira, óbvio, que tem a folha de pagamento, tem as despesas, tem todo o custo, né, de administrativo, né? A gente tem todos os encargos, né, que não são poucos, mas isso não é o primordial, sabe? Então, eu vejo assim, a importância do jornal nesse sentido, sabe? De Minas valorizar, as cidades valorizarem o jornal nesse contexto, né? Onde que você vai achar um jornal que divulga a sua cidade, né? Que ajuda, que tem um jornalismo construtivo, compromisso, né? Compromisso, compromisso com a informação mesmo, né? Que faz o jornalismo sério. Até às vezes a gente fica até triste, porque a gente dá notícia, a gente tem que dar notícia. Aí ontem, por exemplo, né, a gente deu a notícia, agora nós entramos na CPI do INSS, é CPI, né? Acho que sim. Então, agora nós estamos na CPI do INSS, né? Então, agora a gente está dando a notícia da CPI, mas até ontem era o julgamento lá no Supremo. Sim. Então, a gente colocou lá o resumo do julgamento e nós fomos lançando as penas de acordo com o que foi saindo. Nossa obrigação é dar notícia. Sim. Aí teve um comentário de um cidadão lá que começou a falar mal do jornal. Você estava replicando a notícia. Porque eu estava dando a notícia que os réus foram condenados, entendeu? Sim. Há tantos anos. E aí o outro vai generalizar. Aí o outro no comentário, ele faz um comentário também denegrindo a imagem do jornal, não sai. Generalizando. Aí vem um outro, né, que faz um outro comentário generalizando todos os jornais. Então, para a gente, né, que tem um jornalismo, né, sério, que não gostaria de estar dando esse tipo de notícia, que para a gente que é brasileiro é muito triste, sim. Né, mas a gente tem a obrigação de dar essa notícia, né, a gente tenta focar mais na notícia de Minas, a gente tem mais essa pauta, né, das cidades de Minas, mas a gente tem a obrigação de dar a notícia do Brasil de suma importância. Ainda mais que notícias no geral que afetam o país, né? Faz a diferença. E até, às vezes, as notícias internacionais que a gente é obrigado a dar, nós temos o nosso correspondente internacional, exatamente para não dar notícia fake news, né? Sim. A gente tem até essa preocupação de ter também, apesar de dar muito pouco, mas nós temos, né? Então, e aí faz um comentário desse, né? Como se o jornal tivesse sido culpado da situação. A gente fica triste de dar essa notícia. E olha que o nosso objetivo é dar mais notícias boas do que ruins.
Mas, infelizmente, tem hora que a gente tem que dar notícias ruins, entendeu? Não Tanto são que se todas. vocês entrarem agora no site do Jornal Panorama, vocês vão ver que a maioria das notícias são notícias pra cima, né? Não são aquele tipo de notícia pra te deixar pra baixo, igual outras redes, né? A gente evita notícias violentas, né? Quando saiu aquelas notícias de serial killer, daquele serial killer que o pessoal falou que não ia divulgar quem era, a gente parou de divulgar essas notícias. Nós não precisamos dessas notícias para ter engajamento e visualização. O Jornal Panorama ele tem visualização sem essas notícias. Nosso engajamento é muito alto sem essas notícias. Né? Então, assim, eu acho que nós não precisamos dar essas notícias, entendeu? Eu acho que são notícias que viram exemplo, entendeu? Então, eu discordo da toda a imprensa que fala que tem, né, um estudo, que o criminoso quer aparecer, mas tudo bem, mas eu acho que também vira exemplo, eu acho que não tem que dar. Então, aqui é proibido dar esse tipo de notícia. Tem notícias, assim, de engajamento, de ficar batendo no sofrimento do outro para ter engajamento. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que é um pouco mais que isso, né? Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa cultura, nosso conhecimento, a gente precisa gastar mais tempo com investimento na cultura, no conhecimento, sabe? Não nessa questão de... nem sei te falar o que... Nesse conteúdo, sabe? Assim, maçante, parece que gostando de ver sofrimento alheio, sabe? Eu não concordo muito, não. Carla, você gostaria de deixar alguma mensagem para os leitores? Siga o Jornal Panorama. Leia o Jornal Panorama, siga as redes do Jornal Panorama, o site Jornal Panorama Minas. A gente fica muito feliz de ter, né, esse todo acompanhamento. Nós temos o Twitter, Temos o X. Agora é o X. Ai, meu Deus. A gente tem as redes, tem o Instagram, Facebook. E você consegue ver todas as nossas redes sociais, o site também, tá? Acompanhe a gente por lá, tem notícias todos os dias, boletim diário, o boletim semanal também, né, das cidades que a gente acompanha aí. E o site tem notícias de todo mundo, né? Todo Minas também, o Brasil todo. Carla, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco da história do Jornal Panorama. Né? Espero você mais vezes aqui para falar um pouco mais, né? Sobre essa história do jornal aqui. Em breve, novidades. Obrigada. Nada. Então, além da beatificação da Inha Chica, uma que marcou bastante também foi uma edição especial que a gente fez do falecimento da minha mãe, né? Que quando a mamãe faleceu, eu achava que eu tinha que fazer cobertura do falecimento, do velório, do enterro, né? Uhum. E ficou bem legal, a gente fez, né? Tinha muita gente, a gente pegou depoimentos, a gente falou da vida dela, um pouco da história dela, pegamos depoimentos, né, das pessoas que estavam presentes. Sim. Foi uma edição, deu uma edição de 12 páginas e foi bem marcante também, porque assim, mamãe tinha acabado de falecer e nós só fechamos uma edição, entendeu? Isso me marcou bastante, porque eu falei assim, ela vai querer isso, ela vai querer isso. Ela vai querer, eu acho que entre eu estar lá e estar fazendo a edição é mais importante para ela. Isso me marcou bastante. Mas é isso. Essas foram as partes que mais marcaram ali no jornal, esses 50 anos de história. Vou gravar a finalização de novo.
Aqui, assim. Cara, a gente finaliza por aqui. Agradeço imensamente por compartilhar um pouco da história do jornal com a gente aí, né? Uma história muito bonita, uma história de anos aí. 50 anos não são 5 dias, não são 50 dias, é muito tempo, é muita história que o Jornal Panorama tem aí guardado, né? E está presente na vida de muitas pessoas esse tempo todo, né? Então, história muito bonita. Agradecer por compartilhar com a gente essa história. Eu que agradeço, né? Agradeço os leitores, principalmente, de nos acompanhar. Comigo já tem 25 anos, né? Os colaboradores que se empenham, né? Colaboradores são muito empenhados, responsáveis. Aos nossos parceiros que nos ajudam a manter, estar de pé. E a todos, né? Meu muito obrigada, foi um prazer. E quem sabe eu volto com as novidades? Vai voltar com as novidades, sim. A gente está curioso para saber essas novidades aí que vem pela frente aí. Nós vamos voltar. Né? Inclusive alguns exemplos aí do sapo falante, né? O sapo vai voltar. Tá passando a nada. Bom, a gente fica por aqui. Nos acompanhe em nossas redes sociais e no nosso site jornalpanoramaminas.com.br. Até a próxima.